Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante. Hoje, domingo 27 de abril de 2025, estou na área aqui com o meu querido amigo Leandro Moura, mais conhecido como o Pai Lelê, que sexta-feira tinha dado essa ideia. Eu perguntei, Lelê, precisamos aí de uma escalação alternativa. Vamos fugir um pouco desse 4-2-3-1. O que você faria? E ele fez o que o Paiva, ele falou para fazer o que o Paiva fez e deu muito certo nesse jogo, nessa vitória contra o Fluminense, 2-0, uma vitória para trazer mais tranquilidade para o Botafogo, para a torcida. E agora, irmão, é torcer para dar tudo certo com o Renato Paiva. Deixa eu só colocar aqui o banner para lembrar todos vocês aí da importância de chegar junto, ajudando o setor visitante, com like preventivo, como diz o Tássilo. Chegou na live? Já aperta o botão do joinha, ativa as notificações para saber a hora que a gente vai entrar aí na casa de vocês e inscreva-se, ajude o canal a crescer cada vez mais. Além disso, tem o clube de membros, tem um botão aqui embaixo da tela, seja membro, você clica e escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Leandro Moura, para dar o seu bom dia, boa tarde, na verdade, 11h55 a gente gravando, para os torcedores do Botafogo. Ontem uma vitória que deixa todo mundo animado por conta da performance, né? Tão falada performance ontem melhorou bastante, né? O Botafogo teve uma vitória, no meu ver, convincente, principalmente no primeiro tempo. O Botafogo podia ter saído do primeiro tempo com uma vitória maior, né? Com um placar maior em relação ao que aconteceu. Assim, foram bolas na trave, chances perdidas. Então, assim, o Botafogo criou e não deixou o adversário criar. Então, acredito que a performance tenha melhorado e acredito que essa performance ter melhorado venha da alteração que o Paiva teve, né? Colocar o Mastriani como referência e dar liberdade para o Igor Jesus, que eu até tinha comentado também, né, que é uma estratégia de aumentar o vigor físico do time, né, de deixar o time mais físico, e acho que ontem foi um dos fatores para o Botafogo conseguir a vitória contra o Fluminense. Vamos colocar aqui na tela, né? Depois eu vou falar assim: são mentirosos, disse nada, eu não lembro. Lelê falou sim. Deixa eu colocar aqui na tela o corte, que eu inclusive coloquei agora no Instagram. Ponto loucura. A minha loucura de aumentar a força desse time é, de repente, colocar o Mastriani para jogar junto com o Igor Jesus e dar liberdade para o Igor Jesus circular na vida. Assim, meu irmão, vai. Você pode sair para o lado, você pode fazer corredor, você pode fazer o que você quiser. O Mastriani, cara, tá com uma âncora amarrada na perna, pô, tem uma bigorna ali. Pois é, porque a minha grande questão é o que o Elias e o que o Juan não apresentaram na temporada não credenciam ele apresentar de novo por mais minutos na temporada. Então, assim, a gente pode até usar a tática do vamos botar ele mais vezes para ver que o reserva é melhor que o titular. Pode ser, assim. Mas aí acredito que o treinador tá vendo mais do que a gente. Eu tô rindo aqui do amigo que falou aqui, ó. Concordo com o Lelê. Se for para fazer loucura, é Mastriani e Igor. E mesmo assim não vai dar certo. É loucura. Aqui. É loucura. Não é loucura? Então, é loucura. Se treinar e encaixar, é mais ou menos assim. É tudo a loucura. Quando tá dando tudo errado, eu vou na loucura e dane-se. Aí vamos lá. Pelo menos é mais divertido, né? Foi muito engraçado que o Lelê vai dando uma solução, né, que eu tinha pedido. Eu falei, Lelê, esse 4-2-3-1 não tá dando certo. Aquele campinho do GE. Vamos fazer uma coisa diferente. A gente brincou falando que era loucura. Ele falou, olha, Mastriani, e se treinar, pode dar certo. A minha questão ali com o Mastriani, quando o Lelê começa a falar, eu coço a cabeça assim, lembro da condição física do Mastriani, que estava dando pena, né? Os primeiros jogos do Mastriani, o Medina até brincou. Parecia aquele cara que curtiu o carnaval em Salvador todos os dias de camarote, acordou quarta de cinzas, aí de repente cutucaram. Aí, vem cá, tu vai jogar hoje à noite. E era o Mastriani, assim, o cabelo todo bagunçado, meio acima do peso e tal. E ontem, pelo menos, fez 45 minutos honestos. E aí, o Lelê, teve até um amigo ali que falou, eu apoio a loucura, mas acho que não vai dar certo. Muita gente ontem ficou com essa sensação ali, apreensivo, vai, não vai, mas realmente aumentou a força
E uma outra coisa, que quando sai a escalação, eu falei, porra, vai botar o Savarino na ponta esquerda ou na ponta direita, não vai dar certo. E a gente viu um Igor com liberdade e um Savarino também com muita liberdade. Queria que você falasse um pouco desse desenho tático e por que deu certo. E a gente tem que falar, méritos do Paiva. Não, méritos totais do Paiva. Ele teve uma boa visão, assim. Porque eu achava que isso daí funcionaria. O Mastriani, apesar de não estar no auge do físico dele, ele é um cara muito forte, que consegue segurar bem os zagueiros. E um centroavante que segura bem os zagueiros abre um espaço na entrelinhas para os meias circularem, né? Então, a liberdade que Savarino e Igor tinham machucou muito o sistema defensivo do Fluminense. O Botafogo conseguiu muitas jogadas em movimentação e que até chamaram os laterais para jogar. Então, assim, tipo, essa flutuação deles aumentou o espaço para Vitinho e Cuiabano atacarem. E eu acho que o Botafogo foi muito feliz nisso, assim. Teve um lance que a gente faz uma grande triangulação e a jogada não acaba em gol, mas assim, você já viu que o time estava conseguindo fluir. E a gente não estava vendo o Botafogo fluir, a gente estava vendo o Botafogo quadrado. E aí é aquele negócio, né? Tipo, a roda quadrada anda quicando, assim, não existe. O Botafogo fluindo, estava conseguindo chegar com muito perigo no gol do Fábio. E acho que muito por conta dessa liberdade e dessa flutuação de Savarino e Igor. Estava muito difícil de marcar, porque eles não guardavam posição, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso teve muito a ver com o Fluminense ou é uma alternativa que a gente pode levar para outros jogos também? Cara, eu acho que pode levar para outros jogos. O Fluminense também é um time que tem pouco físico, né? Então são jogadores mais leves. Muito Acho que lento isso também, o Fluminense lento. Exatamente. Então, você acha que isso influenciou para dar mais certo. Mas analisando o que o Botafogo vinha apresentando, porque o Botafogo apresentou ontem, principalmente em competição, né? Vencer duelos e estar em cima, pressionando o portador da bola, eu acho que faz sentido a gente manter ela por mais tempo. O grande problema, na minha visão, é que, tipo, isso vai sobrecarregar muito o Igor Jesus pela falta de suplentes. E eu não sei se você concorda, mas, assim, quando no segundo tempo a gente tem a substituição e o Arthur entra, o time dá uma queda justamente por conta do físico. Tipo, o físico igualou o Fluminense na necessidade de buscar o resultado, o Botafogo ficou esperando, era até perigoso em contra-ataques, mas perdeu esse vigor físico. A gente perdeu um pouco dessa intensidade de vencer duelos. O Arthur não está numa fase muito legal, né? De repente seria o caso de testá-lo em outra posição, de repente mais por dentro, ou inverter, porque o Arthur está muito previsível. A perna direita dele é completamente cega, parecendo a faca que eu tenho aqui em casa, que, porra, não corta mais absolutamente nada. Mas o Arthur é um bom jogador. Tecnicamente, você vê que ele tem qualidade, mas fica muito previsível. O cara que não vai à linha de fundo. O Luiz Henrique, ele tinha a perna direita cega, mas ele conseguia o drible chegar na linha de fundo, o cara não sabia se ia para um lado e para o outro. Ele ia para a linha de fundo e cruzava com a esquerda mesmo, né? Ele conseguia girar o corpo e cruzar com a esquerda. Ou então ele cortava para dentro e finalizava. Será que, de repente, como inverteram o Matheus, pode ser o caso de inverter o Arthur também? O Arthur é reserva nesse time. Como é que você acha que ele colocou o Mastriani? Foi uma ideia ou foi para poupar o Arthur, que na sua visão é titular? Como é que você vê esse lado aí do Arthur nesse time do Botafogo, que foi contratado, inclusive, entregar a camisa 7 para ele? Eu acho que o Arthur, ele é um jogador muito bom tecnicamente, só que fisicamente ele não tem a mesma qualidade que tem a qualidade técnica. Então, o físico dele atrapalha a técnica. Ao meu ver, o Arthur ele seria um jogador mais perigoso se ele tivesse menos obrigações defensivas, isto é, jogar mais próximo do gol.
porque ele teria mais perna, ele seria mais decisivo, e assim, você pega algumas jogadas que ele já teve. Ele então seria hoje, nesse time que jogou ontem, ele seria mais o reserva do Savarino. Talvez. Ele não gosta muito de jogar por dentro. Eu lembro de umas declarações dele na época do Palmeiras que ele gostava de jogar mais pelo lado. Mas, assim, naquela fase defensiva, é o cara que sobra com o centroavante, assim. Não é o cara que faz o corredor inteiro. Porque, às vezes, ele começa a jogada e faz até uma boa jogada, inicia o contra-ataque, e aí, na hora de arrastar, tipo, tu vê que ele tá correndo a alta velocidade, só que não desenvolve em espaço. E aí, na hora de fazer a finalização, a defesa consegue se recompor e consegue fazer a recuperação. Tipo, então, é isso que faz ele ser previsível, porque você sabe que ele vai virar para a esquerda. Então, ele vem vindo em velocidade, mas ainda não consegue ter ângulo ou ter espaço para chutar. O cara consegue fazer a recuperação justamente na hora que ele vai trazer a bola para o pé bom dele. Então, se ele ficasse mais perto da área, talvez ele fosse mais perigoso. Hoje, eu acho que ele é um reserva, mas é um reserva por conta de características mesmo da equipe, assim, tipo, ele, o Savarino e mais um deixa o time muito fraco, então vamos tirar um deles, e o Savarino, eu acho que é a referência técnica do time, e aí eu acho que de repente eles podem revezar, né? E aí outro jogador ocupa a função ali do meio, com o Igor, entendeu? Antes da gente falar sobre o Igor, né, que o Lelê até tinha pedido para eu pegar o mapa de calor, o Elias Manuel, ele entra, você falou de responsabilidade defensiva, no momento ali que o Botafogo estava com 3 caras que não estavam marcando. Era o Savarino, morto, o Igor Jesus, não tem nem como exigir isso dele, e o Mastriani. E aí ele coloca o Elias, e aí a gente pensa, vai botar, agora o Savarino vai para a ponta. E não, o Savarino continuou centralizado, junto com o Igor, e o Elias Manuel jogou muito mais pensando na recomposição do que propriamente no ataque, né? E até aquela pressão em cima do jogador do Fluminense que sai o gol do Savarino, o Elias estava ali também fazendo isso. Então é um jogador forte, é um jogador que de repente pode ajudar nesses momentos enquanto a janela de reforço não abre. O Lelê falou, para resolver o problema, sexta-feira, ele falou, para resolver o problema, só a janela de transferências, porque a gente tem muitas lacunas ali, principalmente do meio campo para frente, um time que perdeu as características que você falou, de imposição física, né, um time mais baixo e tal. O Elias, naquele contexto, entrou e cumpriu o papel que a gente esperava, né? Mas agora, tecnicamente, não é um cara brilhante. Então, o Elias é um jogador muito forte, veloz, de muita imposição física, tecnicamente não é um primor, mas veio da base do Grêmio, assim, tipo, também não é esse jogador horroroso que a torcida acha que é. Então, assim, eu acho que ele pode ser útil, principalmente fazendo esse trabalho sujo, né? Essa parte da recomposição, essa parte sem bola, né? Que a gente chama de trabalho sujo, de fazer as marcações, fazer a recomposição, ocupar o espaço, porque pelo menos da velocidade ele consegue acompanhar também, né? Deixa eu colocar aqui agora na tela o mapa de calor do Igor Jesus. Esse aqui é contra o Atlético Mineiro, Lelê. Você vê, a setinha está indicando para a esquerda. Então, a parte que está com mais calor, né, a parte que está mais amarelo e mais laranja, ela está praticamente ali perto da área do Atlético Mineiro. Então, assim, a gente vê que era um Igor que até se movimentava, mas estava recebendo essa bola muito pressionado, né? Que essa é uma zona congestionada do campo, onde tem os zagueiros, os volantes, fica mais difícil você jogar assim. E aí eu vou colocar aqui agora o mapa de calor do Igor, e atenção, agora a setinha tá para a direita. Então, nesse caso aqui, o Botafogo tá atacando para o lado direito. E a gente vê um Igor, olha só como vocês podem ver, recebendo a bola e muito presente, inclusive, antes do meio-campo, né? É impressionante. É o Igor Jesus mesmo, gente. Olha aqui, ó, 8.2. Não é, eu não me enganei, não é outro mapa de calor. Esse mapa é do Igor Jesus, tirou 8.2 no SofaScore, um posicionamento muito diferente da última partida no Campeonato Brasileiro. Impressionante, né? A qualidade que o Igor teve para desempenhar essa função, né? E, obviamente, eu já tinha falado aqui, mas registrando assim, o mérito total do Renato Paiva.
E, porra, tá comprovado aí. Só não gosta do Igor, só corneta o Igor, comentarista de melhores momentos. Porque quem assiste 90 minutos de futebol do Botafogo sabe que o cara joga muito. Queria que você falasse dessa qualidade que ele teve, né, para baixar um pouquinho mais no campo. E se de repente pode ser assim que a gente vai ver mais o Igor. O Igor que teve oportunidade de fazer a cabeçada ali, pegou na trave. Por muito pouco, tá levando azar também algumas finalizações, mas vai fazer certamente muitos gols e muitas assistências nessa temporada com a camisa do Botafogo, Lelê. Então, você vê aí na tela a liberdade que ele teve para percorrer o campo, né? Então, o Igor Jesus, em praticamente todos os lados do campo, se movimentando pelos corredores, o direito, o esquerdo, ele com mais participação defensiva também, então assim, você vê a participação dele mais afundado também na linha de defesa do Botafogo, e a qualidade que ele tem. Ele teve jogos assim lá na Arábia, assim, no mundo árabe. Então ele é um jogador que tem muita qualidade, porque ele não é aquele cara só forte, aquele centroavante de finalização. Ele não é um cara só da última bola. Ele é um cara que consegue construir jogada tanto sustentando, tanto fazendo pivô, tanto ganhando bola na quebrada, assim, tipo, conseguindo fazer essa bola sustentar para a chegada dos meios, quanto um cara que, de frente para a linha do gol, né, consegue construir também, consegue driblar, consegue arrastar. É um centroavante muito versátil. E não só com a bola, né? Sem a bola também é um cara que está sempre lutando, sempre pressionando o adversário. Então, aquele centroavante moderno, não à toa, foi para a seleção, marcou gols e você falou uma parada certa também. Tá dando muito azar. Talvez seja mais um dos que precisa cumprir a promessa da Libertadores e do Brasileiro, porque aquela cabeçada, cara, foi de almanaque. Olhou, viu o contrapé do Fábio e, infelizmente, por capricho da natureza, ou então pelos poderes psíquicos do goleiro do Fluminense, que tirou com os olhos, aquela bola não entrou. Uma pena, né? Porque seriam dois golaços. Seria mesmo. Para a gente fechar, Lelê, eu queria que você falasse sobre a situação do Paiva. Eu, na semana passada, inclusive falei aqui que achava que o Botafogo tinha que se preparar para o pior. E qual seria o pior? Perder para o Estudiantes, o que aconteceu, e perder para o Fluminense. Porque o Botafogo estava numa sequência de 7 vitórias, o Leiria ganhou, o Lúcio Flávio ganhou, ia ficar uma situação bem complicada, ia ser difícil conseguir reverter esse cenário. O Botafogo ganhou, e mais do que ganhar, o Botafogo performou, o Botafogo desempenhou um bom futebol, o que traz esperança novamente para o torcedor. Agora, eu também tinha falado ontem que estava, assim, na minha cabeça, pensando que o Paiva poderia melhorar, poderia ganhar do Fluminense, falei, é capaz de ganhar do Fluminense do Capital, e depois perder para o Bahia, ou seja, ser um técnico de resultados óbvios, o que também não deixaria o torcedor satisfeito. Mas se vai ficar satisfeito ou não vai ficar satisfeito, falando sobre demissão, agora não existe mais a menor possibilidade, isso falando de torcedor, porque acho que para o Textor nunca teve, mas falando pro torcedor do Botafogo, fora a Paiva e tal, agora, meu irmão, não adianta mais entrar nessa, cara. É torcer para dar certo e ver o que vai acontecer, porque não tem mais outra janela como teria essa agora da semana do jogo contra o Capital, né, Lelê? Cara, é uma questão muito complicada. A gente, na sexta-feira, debateu sobre se existe tempo hábil para você trocar ou não trocar, se seria uma questão muito, muito complexa, e é realmente, assim, a minha opinião sobre o treinador não mudou. Eu acho que é um bom treinador, acho que é um cara capaz de entregar melhor do que o Botafogo está. É um cara que está refém do que ele tem na mão, então, assim, acho que só a janela salva um upgrade dessa equipe, e eu acho que esse upgrade ele não consegue levar, assim. Então, eu não sou fora Paiva, muito pela questão do que vai acontecer lá na frente, assim, porque a gente pode dizer, não, mas aí vai vir fulano, vai melhorar, e aí houve uma sequência de não. O Botafogo hoje não tem condição de ficar 40 dias sem treinador de novo. Então,
Eu acho que e é normal também, às vezes você faz uma temporada com um treinador que não é dos seus sonhos e de repente abre uma janela de oportunidade de uma temporada para outra e você faz a mudança. Então eu não vejo hoje essa janela de oportunidade aberta para a gente trazer um cara melhor. Não vejo hoje o Paiva em condições de levar o Botafogo a grandes voos, e tá tudo bem também. O Botafogo está sendo refém também das suas escolhas, mas esse negócio do fora Paiva, de que tá balançando como se fosse naquela prancha do pirata, eu acho que acabou. E mesmo que depois os resultados não apareçam, cara, não tem mais o que fazer. Agora é arcar com as consequências da escolha. E pronto, é isso. Vamos ver o que vai acontecer. Leandro, a primeira coisa que ele falou assim, eu quero ver o jogo do Liverpool, o vídeo não vai demorar muito não. Eu falei, não, Lelê, 15, 20 minutinhos e a gente finaliza. O jogo do Liverpool vai começar daqui a 15, Liverpool que hoje pode ser campeão. Rapaziada, deixa o like, é muito importante, se inscreva aqui no Setor Visitante, ajude a gente a crescer a cada vez mais, e deixa eu botar aqui também o banner da VBet, patrocinadora master do nosso glorioso Botafogo, parceira do Setor Visitante. Daqui a pouquinho tem o Liverpool, já deve ter o mercado lá bombando com várias possibilidades para você apostar. O link para você se cadastrar na VBet está aqui na descrição, ou então você acessa o QR Code que está aí na sua tela, lembrando, aposte com responsabilidade e é proibido para menores de 18 anos. Leandro Moura, tamo junto, meu parceiro, grande abraço e amanhã a gente está de volta. Agora, irmão, provavelmente vocês não vão mais viver no domingo. Agora é cana louca, aquele dia que a gente tem para beber e tal, para sair de casa trajado, desfilando com a camisa maravilhosa do Botafogo. Tamo junto, valeu, Lelê, grande abraço.